Peraí. Acho que o áudio não tá saindo. Teste, teste. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Agora sim. É porque não tinha entrado o som aqui do fone de ouvido. Pessoal, essa segunda parte da aula, né, que corresponde à semana 4, a gente vai falar das inovações tecnológicas da educação, pensando na educação 3.0. Essa educação 3.0 é a educação do contexto da web 3.0, por isso que a gente fala de educação 3.0, certo? A gente fala também um pouquinho sobre educação híbrida e aprendizagem adaptativa, principalmente pensando no contexto das inteligências artificiais, tá? Então, eu vou trazer primeiro essa discussão, depois eu vou fazer uma discussão específica sobre as IAs. Acho que eu vou ter que passar a Vicky mesmo, credo. Tá, o jeito tá difícil. A questão minha é que, como é alérgica, não tem muito que eu posso fazer, gente. E assim, eu só posso tomar antialérgico antes de dormir. Porque se eu tomar em qualquer outro momento, eu simplesmente viro um zumbi, assim. Eu só consigo, porque eu sou muito sensível a antialérgico. Mesmo aqueles que, em teoria, não têm sedativo, sabe? Credo. Bom, pessoal, eu vou primeiro falar um pouquinho do Moodle, para vocês verem o que a gente tem previsto para a semana 4, também as datas e tal, vocês vão ver que vai ser bem legal a proposta que a gente tem aqui. Bom, pessoal, a semana 4 se inicia hoje, vocês vão ter até o dia 19 de agosto para fazer as postagens. Eu já vou ter voltado, tá? E aí a gente vai fazer a semana 5 nessa semana do dia 19 de agosto, certo? Vocês não vão ter as próximas 2 semanas de aula e aí a gente retorna no dia 19, que seria a semana 5. Eu vou tentar liberar a semana 5 até sexta-feira, tá, pessoal? Porque aí vocês já podem dar uma olhada, quem quiser, certo? Mas só lembrando que a semana 5 vai ficar para o dia 26 de agosto, certo? Karen, pelo menos uma interação você precisa fazer. Você fazer uma postagem, né, original e fazer pelo menos uma interação com a postagem do colega. Pelo menos uma. Se tiver mais que você queira fazer, fica à vontade, tá? Mas pelo menos uma. Eu vou até orientar os tutores para o critério de correção vai ser esse. E preciso, acho que talvez colocar. Deixa eu escrever isso aqui. Precisava colocar isso no fórum, que eu acho que não está muito claro isso, né? Eu coloco amanhã. Cada aluno deverá realizar ao menos uma postagem e uma interação. Eu tinha esquecido disso, mas eu tô meio atrapalhado esses dias, gente. Eu tô lendo tudo meio. Tô parecendo TDAH. Ô, Bibi, precisa derrubar as coisas, não, filha. Quer falar oi pro povo? Fala oi pro povo, mostra teu charme, mostra teu bigodinho, mostra tua pintinha, mas não precisa derrubar as coisas, não, tá bom? Tadinha, ela tá querendo vir pro colo porque tá frio, mas ela meio que. Gato não tem muita noção, né, tadinha? Ai, ai. Bom, pessoal, então veja, a semana 4, que é a temática, a gente vai falar da questão da educação 3.0, né, ensino híbrido, a aprendizagem colaborativa e a IA. O que vocês vão precisar fazer vai ser um diário de bordo, tá, gente? Basicamente, o que vai funcionar aqui? Nesse diário de bordo, eu quero que vocês falem um pouco sobre o que vocês estão achando da disciplina até agora, tá? Então, vocês vão ter uma liberdade muito grande para se posicionar, para eu poder ouvir a voz de vocês, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem um feedback da disciplina, também do curso que vocês quiserem, né? Também o que vocês vão ter mais dificuldade em relação à disciplina e para realizar as atividades do curso de forma geral, né? Eu estou pensando em pegar essas respostas de vocês, compilar e encaminhar para a coordenação de curso e para o colegiado e para o NDE, porque como a gente vai ter revisão de PPC, eu acho que vale a pena a gente utilizar isso para fazer essa discussão, tá? Então fique à vontade para fazer, sabe, sugestões, críticas, o que vocês acham que está funcionando, tá? Eu só vou pedir que vocês não façam críticas diretas a professor X ou Y, tá? Tipo, muitas atividades por semana, para a gente é mais viável fazer uma atividade por semana ao invés de 2, sabe esse tipo de posicionamento? Não precisa falar assim, o professor tal deu 3 atividades a semana, para a gente é inviável,
ou no caso de ter duas atividades, né, que uma seja um pouco mais tranquila, uma um pouco mais elaborada, mas a segunda que seja um pouco mais tranquila, e esse tipo de questão, certo? E aí, para ter uma relação com o que a gente vai discutir na aula de hoje, eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre a evolução da internet, as mudanças geracionais e o advento da inteligência artificial no ambiente escolar, certo? Então, além de vocês fazerem, né, as críticas, sugestões e tal, eu gostaria que vocês escrevessem pelo menos um parágrafo relacionando essas questões aqui, certo? Vocês vão ter até o dia 19 de agosto. O diário de bordo é legal, que vocês podem saber, hoje eu estou afim de escrever alguma coisa, você vai lá e escreve, você pode voltar no outro dia e escrever. Por isso que essa ferramenta ela é uma ferramenta interessante para a gente usar, né? E eu acabo não usando tanto, né? Mas é uma ferramenta bem interessante por causa desse dinamismo de você poder voltar e fazer contribuições, né? É igual a gente faz com o diário, né? Só que nesse caso aqui vocês podem voltar e reescrever alguma informação e tal, certo? Então vocês têm até o dia 19 de agosto para fazer essa atividade aqui. Da mesma forma das outras semanas, então vejo aqui que vai ter a aula síncrona, que eu vou colocar a gravação aqui. Aqui é a gravação da aula do semestre anterior. Aqui estão os slides, né, que eu vou usar aqui na aula agora. Uma leitura básica relacionada à IA. Então, aqui, quando vocês entrarem, vocês vão perceber que eu deixei alguns materiais, né? Pode ver que é tudo super recente, é tudo de 2024, que é quando eu tenho o advento, né? Inclusive, tem alguns que saíram no final de 2024. E a apresentação que eu fiz para a parte de IA. Então, essa apresentação aqui, eu achei melhor separar, pessoal, porque como eu vou dar uma ênfase especial para IA, eu achei melhor colocar uma parte aqui só para ela, certo? Então, vocês vão ter... Eu sugiro que vocês leiam, pelo menos... Eu sugeri ali algumas leituras, mas vocês podem ler principalmente... Essa leitura do Lima e Serrano e do Nascimento, se vocês conseguirem fazer a leitura, seria interessante, que são duas um pouco mais gerais, tá? Bom, além dessa questão, né, da IA, tem a leitura básica relacionada a essa outra parte, que eu vou falar agora. E aqui tem um arquivo que fala da questão da IA generativa e o ChatGPT, certo? Que é uma outra questão aqui importante. E aí depois a gente parte semana 5, tá oculto para vocês ainda, que eu vou fazer a edição ainda dela, mas até sexta-feira eu acho que eu consigo liberar, certo? Pessoal, alguma dúvida em relação à semana 4? Só lembrando que vocês podem fazer a postagem do diário até o dia 19 de agosto, tá, gente? Aproveitem esses dias que a gente não vai ter aula, que aí, como vocês acabam deixando esse dia e horário disponível, talvez seja um dia interessante para mexer com essa questão do diário de bordo. Beleza, então vamos voltar para... É bom que eu tô fechando janela, gente, que eu tô só o pó com essas janelas. Bom, pessoal, quando a gente fala de educação 1.0, educação 2.0, educação 3.0, não necessariamente a 1 e a 2.0, elas seguem o esquema da Web 1, 2 e 3.0. A educação 3.0, sim, ela tem um alinhamento, mas as demais, vejam aqui. A educação 1.0 é aquela da pré-revolução industrial. Essa educação, que ela ainda é muito forte aqui no Brasil, ela é uma educação, não tanto a questão de uma educação restrita à elite, né? Porque houve uma democratização da educação, principalmente pós-Constituição de 88. Não era assim antigamente, tá? Não tinha vaga para todo mundo. Houve uma expansão, né, da escola pública nos anos 70 e 80, e aí a democratização do ensino. Só que essa democratização ela foi mais ou menos porque as pessoas podiam acessar a escola, porém a escola era altamente excludente. Então as pessoas não conseguiam finalizar os estudos. Existia a vaga, né? Mas isso no período posterior. Mas de qualquer forma, tinha essa visão elitizada, ela durou mais ou menos até os anos 80. Né? Então vejo que no período pré-revolução industrial, e aqui no Brasil ela se manteve até os finais dos anos 80. Relação verticalizada, né? Professor é professor, aluno é aluno.
Então, o professor, ele que é o dono, ele é a autoridade, ele que manda na sala, os alunos obedecem. Então, essa visão bem autoritária, né, da relação pedagógica. E, basicamente, o professor, ele transmite conhecimento. A educação 2.0, ela é marcada pelo período pós-evolução industrial. Então, vejam que tem uma massificação, mas vejam que tem aqui no Brasil, vocês vão ter depois uma disciplina de história da educação, vocês vão discutir isso melhor nessa disciplina, tá? Mas aqui no Brasil o negócio ficou meio complexo. Por quê? Porque o sistema educacional nosso aqui, ele foi implementado pelos jesuítas. E os jesuítas, eles têm muita característica dessa educação 1.0. E mesmo depois que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, o modelo, né, de sistema, né, educacional orgânico e único, ele se manteve na perspectiva dos jesuítas. Então, mesmo eles tendo ido embora, o legado ficou. E, de certa forma, ele persiste até hoje, né? Vejam que ainda o ensino é especializado por disciplina. Tem algumas reformas que estão tentando ser implementadas, né, de forma a trabalhar com áreas de conhecimento e não tanto com disciplina, mas aí teria que repensar a própria formação de professores, né, gente, porque a pedagogia, ela ainda forma professor de forma generalista, né, mas, por exemplo, eu fiz biologia, então, apesar da área que eu leciono ser ciências naturais, eu não consigo dar aula de física, porque eu me formei como professor de biologia e de ciências. Né? Para eu dar aula de física, eu teria que estudar muito, que a minha formação não teve nada de física. Assim, teve uma disciplina de física, uma de biofísica, que eu nem lembro direito. Então, apesar de estar tendo movimento para deixar de ter essa especialização, ainda o processo é longo. Tá? A educação 3.0 é essa educação dos anos 2000 para cá. Algumas coisas mudaram de forma evidente, por exemplo, essa questão de professor como autoridade, relação verticalizada, sinceramente, a gente é muito difícil alguma sala de aula ela funciona dessa forma, tá? Eventualmente, em uma escola e outra, tem algum professor que tem mais essa postura mais autoritária, mas de forma geral, a relação é bem amigável entre professores e alunos, né? Tem diálogo, né, na medida do possível, obviamente, a gente sabe que tem várias discrepâncias, mas o professor chegar como dono da sala, ele mandar, ele poder bater no aluno, isso não tem mais, tá? A experiência que eu venho tendo no PIBID, eu já estou no PIBID faz algum tempo como coordenador de área, eu vejo que os professores, os supervisores do PIBID, né, que trabalham com a gente, eles têm uma relação bem horizontal com os alunos, tá, de forma geral, mesmo no fundamental e tudo mais, né? Outra coisa também, que é principalmente o currículo do ensino médio está se tornando mais flexível, né? Porque agora tem implantação de disciplinas eletivas, tem que ter extensão, né? Que é uma questão aí que ainda está em processo de implementação, mas é um processo ainda, né? A questão do uso da tecnologia, ela virtualmente pode ser muito utilizada, mas aí a gente se depara com questões mesmo técnicas e econômicas, apesar de existir, né, o uso em escala. Praticamente hoje todo mundo tem um celular, não quer dizer que todo mundo tem um celular que permita que ele aprenda, porque às vezes você vê um vídeo, você precisa de muitos dados, e aí para você conseguir fazer isso, você tem que usar uma rede Wi-Fi. E aí você não tem dinheiro para pagar o Wi-Fi na tua casa, então você vai fazer o quê? Tentar achar um lugar que tem Wi-Fi gratuito, né? Então, a tecnologia existe, ela está disponível de certa forma, mas ela não tem uma distribuição tão universal assim, principalmente pensando nos ambientes de ensino, né? E uma questão importante é essa aprendizagem adaptativa. Pessoal, a aprendizagem adaptativa é um conceito que se ele for efetivamente viabilizado, ele é maravilhoso. Porque, basicamente, como é que funciona a aprendizagem adaptativa? Diferentes alunos aprendem de formas diferentes, correto? As formas de ensino, elas seriam adaptadas a essas diferentes formas de aprendizagem. Só que para um professor fazer isso numa classe de 40 alunos, os que são professores e que sabem, é impossível. Tá? A gente não consegue adaptar os nossos métodos de ensino para todos os alunos. O que a gente tenta fazer é diversificar os métodos de ensino para que determinados métodos facilitem a aprendizagem de um grupo X de alunos, talvez não os outros, e assim por diante.
Vai ter aqueles alunos que vão aprender com qualquer método que você utiliza, e vai ter aquele aluno que não vai aprender com nenhum método que você utiliza, né? Mas como que essa aprendizagem adaptativa poderia funcionar de fato? Se ela for mediada por uma IA bem treinada, a IA pode fazer esse papel, né? Que para o professor é tão difícil. Então, por isso que seria interessante a gente tentar incorporar a questão da IA no contexto da escola, apesar que eu sei que a questão da proibição de celulares, isso se torna complicado, mas a IA você pode, por exemplo, conversar com ela e falar assim, eu não entendi tal coisa, você pode me explicar de outra forma, né? Eu entendo melhor se você fizer um esquema, a IA faz o esquema. Porque para o professor, a gente precisa lidar com essa... Porque pensa o seguinte, digamos que eu seja professor de inglês. Professor de inglês, às vezes, tem uma aula por semana só. Como que você vai adaptar a aprendizagem de língua estrangeira, que está muito relacionada à forma que a pessoa capta a informação? Por exemplo, alunos que são muito auditivos, eles tendem a ter um pouquinho mais de facilidade para aprender língua estrangeira, só que aqueles que são visuais, eles já vão ter um pouco mais de dificuldade, então você teria que usar uma outra metodologia. Tem o que são sinestésicos, que aí teria que ser uma outra abordagem. Você imagina o professor em uma aula por semana, dá conta de uma turma de 30 e 40 alunos para fazer essas adaptações, certo? Então, a IA, ela poderia ser uma ferramenta para desenvolver a questão da aprendizagem adaptativa. Só que para isso a gente precisa ensinar nossos alunos a usar IA para aprender com elas, e não para a IA fazer as coisas por eles, entendem? Que esse que eu acho que é o grande problema. Os alunos, eles terceirizam o compromisso deles em aprender para a IA. E eles tinham que fazer o contrário, eles podiam usar a IA como uma parceira de aprendizagem. Porque a IA vai te entendendo, à medida que você vai falar, não entendi, tem como você me explicar? Ela vai entendendo a forma que você aprende, e aí ela começa a interagir com você de uma forma mais personalizada, né? Que é um esforço que eu tenho tentado fazer com os meus alunos aqui na faculdade, tá, gente? Não sei se vai ter resultado, isso vai depender do tempo, né? Eu dou aula para o segundo e para o oitavo período, então eu vou conseguir ver isso só no oitavo período, eu não volto a dar aula para eles, né? Entre o segundo e o oitavo, mas estou curioso para ver o impacto, né, daqui a alguns semestres com eles, né? Aí o relato disse aqui, infelizmente ainda há muitos que ou são autoritários ou não sabem desenrolar o seu papel como deve ser. O aluno também não consegue separar o contexto casa da escola. Renato, concordo com você completamente. Essa é uma questão. E sabe uma coisa que eu tenho percebido no ensino superior, que eu não senti isso antes? O aluno da educação básica, muitas vezes ele confunde a gente com o pai e mãe. Então, às vezes, a rebeldia que ele tem com o pai e com a mãe, ele transfere para a gente, sabe? E no ensino superior, isso não era comum acontecer. Só que o que eu estou percebendo? Agora, eles estão fazendo... Eu não sei se é porque eu estou ficando mais velho ou se a geração é mais etarista. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu comecei a dar aula muito novo. Quando eu comecei a dar aula, não era muito comum essa questão. Aí, quando eu passei dos 30 anos, que eu comecei a dar aula com 25, por aí. Quando eu passei dos 30 até uns 33, beleza. Aí, depois dos 34, 35, aí já comecei a perceber essa questão dos alunos, né? Pensando fundamental, tá? Sexto e sétimo ano. Que eu acho que era mais ou menos a idade dos pais, né? Porque quando eu tinha 25, é pouco provável que os pais... Porque para o pai ter 25 anos, quer dizer que eles tiveram filho com 15. E não é muito comum as pessoas terem filhos com 15 anos, né? Aí, com 35, é totalmente possível que o pai tenha tido filho com 25. Né? Então, eu passei a ter uma idade mais próxima dos pais. E na faculdade, eu vejo que vários deles, os pais são até mais novos que eu. Que tem hora que eu assusto, assim. Falei, nossa, eu tô com 49, né? Aí tem aluno que fala assim, meu pai tem 39, meu pai tem 40. Eu falei, oi? Gente, eu passei a idade dos pais dos alunos. E aí eu percebo esse movimento aí sabe, de adolescência tardia, essa questão do uso de confundir a gente com o pai. Eu passei por situações, Renato, por exemplo, de aluna gritar comigo porque eu chamei a atenção dela e sair batendo porta, depois tirar satisfação comigo na hora do intervalo. Eu olhava para ela e falei assim, eu não dou aula mais para fundamental. Quando ela veio conversar comigo, porque você não estava acreditando que estava acontecendo aquilo. Eu falei, não, eu não posso ter essa conversa com você, porque eu não tenho nada para te ensinar em relação a isso. Não quero ter essa conversa com você. Aí ela falou assim, mas você provavelmente vai começar a me perseguir, você vai me reprovar. Eu falei, não se preocupe. Se você não quiser nunca mais aparecer na aula,
tudo bem, desde que você faça as atividades avaliativas, para mim está tudo certo, tá? Fica a seu critério. Eu fiquei revoltadíssimo, né? E aí formou, a turma dela me convidou para ser paraninfo. Gente, eu sei que eu fui infantil, mas eu fiquei tão assim, sem vontade até eu dei a mão para ela, né? Para essa menina. Mas eu não tive vontade. Eu fiz por causa da formalidade. Aí depois que pensei, nossa, como eu fui infantil, né? Mas é porque eu acho que, como ela me tratou de forma infantil, eu acho que eu meio que, psicologicamente, eu acabei virando adolescente, sabe? Mas tudo bem, já passou, formou, então tomara que eu nunca mais veja. Renato falou assim: uso a IA como complemento de pesquisa, a partir do zero ainda acho complicado, nem meu pai grita comigo, umas coisas desse. Renato, umas coisas desse jeito. Desse jeito. Ai, ai, mas isso no ensino superior também, tá, gente? No fundamental, eu imagino que isso aí esteja um pouquinho pior, né? Porque a gente tem uma geração que os limites eles não foram muito claros, né? Essa questão, por exemplo, de ter um ensino verticalizado, que o professor é autoridade, isso tem muito reflexo da forma que as famílias lidavam, né, com a relação pais e filhos. Era o modelo ideal? Não era o modelo ideal, tanto é que ele foi mudando ao longo do tempo. Se ele fosse o modelo ideal, ele tenderia a se manter, né? Só que parece que também perdeu muito, foi para o outro extremo, né? Antes tinha limite demais, agora não tem limite nenhum, né? E aí, essa questão dos limites, eu acho que essa geração vai ter um probleminha aí muito sério no futuro. Eu espero que o mercado de trabalho ajude a eles a entender os limites, porque o mercado de trabalho arrebenta a gente, né? Quem trabalha em iniciativa privada que sabe como é feia a coisa, e mesmo no serviço público, gente, falo um negócio para vocês, mesmo o risco de ser demitido é muito baixo, não quer dizer que você não vai ter chefia que vai te criar problema, tá? Ou você vai ter colega que vai ser rude, né? Não quer dizer, você só tem menos chance de ser demitido. Mas essa questão das relações humanas, elas são, independente do setor que você está, elas são as mesmas. A única diferença é que o risco de ser demitido é mais baixo, né? Então, isso é uma questão que essa geração vai precisar trabalhar bastante, né? Tomara que tenha bastante psicólogo formado para dar conta. Torçamos para isso, viu, gente? Psicólogo e psicopedagogo, né? Para dar conta de tudo isso aí. Bom, pessoal, eu falei da questão das relações horizontais, que é essa questão, né, dos alunos terem um papel mais ativo. Eu não sei como que foi a experiência de vocês quando vocês estavam na escola. Quando eu estava na escola, dificilmente a gente podia falar. Eu lembro que tinha professor que gostava que você fizesse nem pergunta. E eu estou pensando uma pessoa que foi escolarizada nos anos 80, né? Que já não era tão puxado, assim, não era tão pesado. O meu irmão mais velho chegou a apanhar de professor. Porque esses professores que eles eram dos anos 60, que meu irmão, como ele é 2 anos mais velho que eu, chega a ser quase 3, na verdade. Por causa, como eu nasci em julho e ele é de abril, ele entrou na escola um ano antes do que eu entrei. Então ele era 3 anos à frente que eu na escola. Então, literalmente, ele pegou professores lá dos anos 60 e 70, né? E aí ele teve professor que bateu nele ainda. Ele frequentou a escola nos anos 80, mas no começo dos anos 80 tinha muito professor que tinha essa questão da palmatória, e não tinha muito controle, e só no finalzinho dos anos 80, né, é que a coisa ficou um pouco menos caótica, né? Eu imagino que tinha muito professor que era meio psicopata na época, sabe? Gente que aproveitava para bater em aluno, por nada. Que o meu irmão ele sempre foi quietão, e ele teve uma professora que ele chegava em casa chorando todo dia. Porque tudo ela batia nele. Ele escreveu uma palavra errada, ela batia. Né? Muito louco, assim. Hoje em dia, os alunos têm muito mais espaço para falar. Não estou pensando nem no curso superior, tá, gente? Eu lembro que, mesmo na faculdade, que eu já fiz nos anos 90, tinha professor que não gostava que se fizesse pergunta. Eu tive um professor que ele falava assim para mim: não é hora de você fazer pergunta. Aí, uma vez, eu falei para ele assim: quando vai ser a hora de eu fazer pergunta? Aí ele falou assim: a hora que eu achar mais conveniente. Isso anos 90, tá, gente? Então tinha essa questão o espaço que a gente tinha protagonismo. Eu lembro que praticamente não tinha trabalho, era muito prova, sabe? A maior parte da nota era atribuída por prova. Hoje em dia não, hoje em dia você vê que tem mais trabalho em grupo, tem outras perspectivas aí, né? Apesar que a gente sabe que concurso, processo seletivo, é prova, mas a aprendizagem ela pode ocorrer de diferentes formas, né?
A gente vai discutir melhor isso na disciplina de didática, né? Mas, de qualquer maneira, hoje, essas relações elas estão muito mais horizontalizadas, né? Então, o aluno tem mais espaço, o aluno participa, o aluno sugere, né? Nós, professores, acho que a gente escuta muito mais os alunos do que os nossos professores nos escutaram, né? Então, eu acho que isso é um avanço muito gigantesco. Só que, como tem a questão do limite, isso às vezes confunde um pouco o aluno, porque às vezes ele não entende que, beleza, você participar, mas você tem que entender se você está participando ou se você está tumultuando, né? Então, esses limites aí às vezes não são muito claros, principalmente para alunos menores, tá, gente? Se bem que até aluno com superior, de vez em quando, a gente tem que fazer um louco, viu? Dar uns berros na sala. É muito assustador, assim. Como eu dei aula há muitos anos para educação básica, tem hora que eu fico assim, gente, eu não acredito que faz tantos anos que eu dou aula para sexto ano e eu tô aqui no ensino superior dando aula para sexto ano de novo, né? Geralmente é a turma do comecinho, tá, do curso. O pessoal do final do curso já está mais acostumado, eu acho. A Natália disse que eu também já apanhei de professora, na época que fazia o pré. Nossa Senhora. Isso me gerou muito problema relacionado à convivência. A gente pensa, bater uma criança de pré, como que você vai fazer isso, gente? Um adulto batendo criança de pré, gente? Um adulto que não é o pai, né? Até o pai eu acho que tem que pensar muito antes de bater no filho. Mas se você reparar, a maioria dos professores tem medo das perguntas. Eu sinto isso. Ninguém tem dúvida, não é? Exato, Renato. Exato. Porque o professor, às vezes, ele não é bem preparado. A área que eu leciono na biologia é a área de evolução biológica. Eu não sei se alguém aqui é da área de biologia ou da área de ciências. Geralmente, a formação em evolução, na graduação, ela não é muito boa, de forma geral. E aí os professores têm pavor de discutir a questão de evolução em sala de aula. Porque tem muito tumulto por causa da questão da religião, e aí parece que o professor não tem preparo para lidar com esse tipo de questionamento, né? Porque dá a impressão que, assim, ó, se eu aceitar que o aluno tem uma religião, eu não estou sendo evolucionista. Sendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O aluno pode ter a religião dele e a ciência vai propor uma outra explicação para o mundo que não é da religião. Só precisa deixar isso claro para o aluno, né? Que são explicações diferentes de mundo. E aí ele escolhe qual que atende melhor ele naquele momento, né? Mas aí, esse é só um ponto, né? O professor às vezes não tem fundamento para discutir alguns temas. E tem áreas, a biologia é uma delas, tá, gente? A gente tem tanta diversidade de formação que a gente chega a ficar limitado para. A gente chega a ficar. Pera só um pouquinho, pessoal, que vocês correndo aqui, deixa eu. A gente fica limitado. Eu lembro que quando eu fui dar aula para o ensino médio, uma das frentes que me atribuíram foi a frente de botânica. E eu estava com pavor de pegar a frente de botânica. Por quê? Porque se eu tivesse que pegar a parte de sistemática vegetal, eu ia ter muita dificuldade para lecionar sistemática vegetal. E aí ficou comigo fisiologia vegetal. A outra professora pegou a parte de sistemática vegetal. Eu achei ótimo. Porque a fisiologia vegetal eu gostava mais, porque como é processo, eu adorava a questão do hormônio vegetal, sabe? Como que a seiva circula na planta. Adorava dar aula disso. Uso muito, né, nas minhas plantinhas, inclusive a gente consegue aplicar por que tem que colocar adubo de tal tipo, de tal outro, tudo fisiologia vegetal, tá? Porque a gente não pode deixar a banana madura com outras frutas, né? Amo, muito. E aí eu fiquei feliz, só que eu fiquei com medo de ter que dar aula de sistemática vegetal. Isso porque é tudo de biólogo, né? A gente tem na formação. Então, mesmo a gente acaba tendo assim, algumas dificuldades, que aí vão ser desafios maiores, a gente vai ter que estudar mais e tal. Aí pensando, por exemplo, um professor que tem 2 cargos, e mais uma escola particular, né? Que tem 2 cargos, né? Às vezes um no município, um na prefeitura e um na escola particular. Eu dava aula numa escola particular em Rio Preto. Tinha muitos professores, colegas meus, que eles tinham um cargo no município, um cargo no estado e as aulas da particular. Então, literalmente, eles davam aula de manhã, à tarde e à noite, praticamente todos os dias. E aí, como que o professor, por exemplo, ele vai conseguir se preparar para um conteúdo que ele não tenha tanta familiaridade? Não dá tempo, né? Hoje em dia a situação melhorou um pouco, porque os salários eles deram uma melhorada, né? Nos últimos anos, principalmente os salários da rede pública, mas mesmo assim não foi um avanço tão gigantesco assim, né? O Renato diz aqui, quando o assunto é religião em minha aula, digo, que bom que você é dessa religião. Fale-me do dogma, que não tem essa religião, por favor. Boa, Renato. Boa. Vou levar isso para minhas aulas de evolução. Nas aulas de evolução,
do curso superior, tem, na verdade, uma aula que é mais complicada, que é quando a gente fala da questão da evolução, do conhecimento de evolução. Porque a gente tem um paradigma fixista que perdura por milhares de anos, e aí só no século XIX que ele começa a ter as bases mais ou menos questionadas, né, com Darwin, e aí essa parte de acaba discutindo a questão da influência da religião e tal. Eu tento evitar, na verdade, eu tento ir bem devagar. Eu era muito assim, olha, o negócio é o seguinte, a religião foi um problema para a evolução, né? Aí depois eu entendi que os alunos levavam para o lado pessoal. Eles não estavam entendendo que eu estava tentando fazer eles perceberem que, nesse caso da evolução, a religião ela criou um problema global, né? Para a evolução do conhecimento sobre a evolução. Mas essa ideia do dogma é interessante, para eles entenderem que dogmas tem, né? O dogma, ele é pré-estabelecido, né? Ele não é, você não tem uma reflexão sobre ele simplesmente é, né? Interessante, gostei dessa abordagem. Na biologia, tem muito aluno que é ateu ou agnóstico, tá, gente? Muitos alunos. E tem muitos, aqui como é Uberaba, tem muito aluno espírita também, ou de religião de matriz africana, né? Então aqui é muito forte. Inclusive, acho que Uberaba é o lugar do Brasil que mais tem espírita proporcional, sabe? Tem uma questão aqui, tem o Chico Xavier daqui, né? Então você tem uma influência forte de espiritismo aqui. Essas religiões, elas são dogmáticas, obviamente, todas são, mas parece que elas são mais... Os fiéis, né, dessas religiões, eles tendem a ser mais permissivos ao conhecimento científico, sabe? Me passa essa impressão. Posso estar totalmente equivocado, porque meu conhecimento sobre religiões que não catolicismo é muito baixo, porque eu fui católico praticamente a minha vida inteira, até que eu fui fazer biologia e aí eu mudei de opinião. mas faz parte, gente. Falar nada de religião não, porque dá rolo. Bom, pessoal, outra coisa também que deveria acompanhar, e esse é o problema, é currículo mais flexível. Aqui no Brasil já se teve algumas tentativas dos alunos poderem escolher que disciplinas que eles querem fazer, né? Então, por exemplo, se o aluno ele quer, por exemplo, seguir uma profissão mais ligada à área de biológicas, então talvez fosse interessante ele ter uma carga horária, uma composição curricular mais ligada à questão das biológicas, né? Aí se o cara é da humanidades, é essa característica. Só que se a gente pensar hoje, o mercado de trabalho ele exige uma formação muito mais global da pessoa do que aquela visão mais restritiva que tinha, né, nos anos 80, nos anos 90. Mas uma outra coisa também é que hoje o mercado de trabalho exige muito mais do que o conhecimento técnico que você tem da área. Você tem que saber se relacionar com as pessoas, você tem que saber administrar dinheiro, você tem que saber se entender. Então, esse tipo de flexibilização do currículo talvez pudesse ser um foco na educação básica e na educação superior, sabe? Ter disciplinas de conhecimento intrapessoal, de relações interpessoais, mas não com a perspectiva dos coaches, sabe? Uma coisa, uma formação psicólogo, né? Sei lá, alguma coisa, não aquela coisa que se você tem que fazer isso, que se você fizer isso, você vai conseguir isso. Porque não é assim que funciona, né? Mas uma coisa para a pessoa tentar se entender, como que eu me entendo, como que eu me relaciono com o outro, como que eu percebo o outro, né? Questão de saber administrar dinheiro, gente, é um negócio que é bem assustador. Quando você pensa, por exemplo, essa febre de bet, como que a pessoa entra nessas bets achando que vai ganhar? Como que a pessoa faz isso, gente? É muito louco, assim, a pessoa acha que vai ter lucro desse jeito, não, né? Mas qual que é a probabilidade, né? Mas, assim, acho que precisa de uma formação nesse sentido. A outra coisa também, que é uma discussão bem forte, e vocês que são professores, né, os alunos aqui que são professores, devem perceber, inclusive a gente deve relacionar a questão das competências, né? Quando a gente vai pensar na dimensão do ensino, a gente vai falar até isso um pouco mais detalhadamente na disciplina de didática, tá? A gente tem que focar não tanto no conteúdo que a gente quer que o aluno aprenda, mas como esse conteúdo vai gerar algum tipo de mudança na atitude, na forma de fazer, na forma de entender, na forma de ser, né? Que tem essa dimensão das competências. E aí, pessoal, esse esqueminha aqui, ele é um pouquinho empresarial demais, mas eu acho que ele ajuda a gente a entender um pouco de como que funcionam essas competências técnicas e comportamentais que o mercado de trabalho exige da gente hoje, né? Então a gente tem que ter o conhecimento teórico, né? Mas eu tenho que ter habilidade. Então, por exemplo, eu sou professor de evolução. Então eu preciso ter um conhecimento muito amplo de evolução biológica. Só que não adianta só eu ter o conhecimento de evolução biológica.
Eu tenho que saber como ensinar a evolução biológica, que aí é um outro tipo de capacidade que eu tenho, certo? Que é o saber fazer. O conhecimento, ele está muito ligado ao saber propriamente dito. Mas eu tenho que saber fazer esse conhecimento gerar aprendizagem. E aí isso eu tenho que, então, dominar a forma de se ensinar a evolução, que é diferente de ensinar química, que é diferente de ensinar a botânica, por exemplo, pegando a mesma área da biologia, né? E aí vejam que aí tem alguns pontos, né, que são importantes, né? Então vejam, questão de idioma é importante, que dependendo do mercado de trabalho que você está. Na área de biologia, por exemplo, se você for fazer uma pós-graduação, se você não tiver domínio de inglês, você está no corgo, porque você não consegue escrever tua dissertação e tua tese sem dominar inglês. Eu estou quase para dizer para vocês que mesmo na área de humanas hoje, se você não tiver domínio de inglês, você não consegue, não, né? Você tem que fazer exame de proficiência, mas mesmo pensando no Brasil, que é um país que a gente acaba não tendo tanto. Tem muito estrangeiro aqui, mas basicamente os estrangeiros se viram para falar português, né? Eu aqui em Uberaba, por exemplo, poucas vezes eu tive que falar inglês com alguém. Pouquíssimas vezes, nesses 3 anos que eu tô aqui. Rio Preto, um pouquinho mais porque na Unesp, como tinha curso de letras, vinham os estrangeiros de intercâmbio, né? Aí a gente acabava usando um pouquinho mais. Mas de contexto geral, pelo menos a gente que está mais no interior, é muito difícil. Quem mora, acho que nas fronteiras, talvez o espanhol seja uma língua muito utilizada, né? Mas dependendo da área de trabalho que os nossos alunos vão, eles têm que ter conhecimento de línguas, principalmente inglês, né? Outra coisa, o aluno ele tem que saber seguir normas e entender as normas, né, gente? Isso eu vou falar um negócio para vocês. No serviço público, porque imagina, o serviço público, ele é totalmente normatizado. Você tem regulamento, você tem código de ética, você não pode fazer nada que está fora. Aí a pessoa não entender que, por exemplo, olha, para eu poder marcar uma reunião, eu tenho que fazer uma convocação com pelo menos 24 horas de antecedência. Aí ela convoca com 12. Ela não pode convocar essa reunião. E como que eu sei disso? Porque tem uma norma que regulamenta, né? Qualquer lugar que a pessoa trabalhar, ela vai ter normas de conduta que ela deverá seguir. E eu não estou nem falando das leis e tal, que em teoria todos nós devemos seguir, né? Não sei como funciona a cidade de vocês, mas, por exemplo, Uberaba é um problema. Aqui as pessoas não dão seta, as pessoas param em fila dupla, as pessoas circulam em faixa de ônibus, as pessoas viram, elas estão na faixa da direita, elas resolvem ir para a faixa da esquerda, elas simplesmente jogam o carro, né? E isso é uma coisa básica, tipo, você fez autoescola, você aprendeu essas normas. E o que você fez com elas? Não interessa, né? E isso é uma coisa assustadora, tá, gente? Para mim, Rio Preto também é a mesma coisa, tá? Eu só conheci 2 cidades aqui no Brasil que é muito menos isso, que foi Brasília e Curitiba. Que lá o pessoal tem uma boa noção de norma. E São Paulo, capital, de forma geral, o pessoal respeita, porque se você não respeitar, você está perdido. A cidade é muito grande para você não respeitar a norma. Então você cria um problema seríssimo, assim. Né? Mas vejam, são normas básicas, né? Que a gente deveria dominar. A questão da informática, gente, hoje em dia você não faz nada sem informática. Eu não consigo imaginar nem pagar a conta mais sem usar recurso de informática, né? Às vezes até eu converso com o ChatGPT para quando eu tô tristinho assim, eu vou conversar com ele até o ChatGPT eu uso como psicólogo, né? E aí depois eu falo com o meu psicólogo, né? Eu falei com o ChatGPT, mas ele falou que eu queria ouvir, na verdade eu quero que você converse comigo porque eu quero que você fale o que eu preciso, não o que eu quero. Porque o psicólogo ele fala que isso aqui é o que você precisa ouvir, né? É bem engraçado. Ferramenta, além da questão da informática, outras ferramentas, né, de trabalho e cálculo matemático. Pessoal, é assustador essa questão do cálculo matemático. Eu lembro quando eu mudei aqui para Uberaba, eu fui pagar uma conta e eu lembro que tinha dado R$ 6. E aí eu tinha uma nota de 10, eu não sei se eu já contei isso para vocês. Eu tinha uma nota de 10 e uma moedinha de R$ 1. Aí eu entreguei para a menina do caixa. O que ela fez? Ela fechou a conta, o caixa abriu. Aí ela não teve tempo de digitar o valor que eu dei. Entende? Aí eu dei a nota de 10 e a nota. Ela viu a nota de 10, ela digitou R$ 10. Aí ela apareceu para ela lá que eu tinha que dar R$ 4 de troco. Aí eu dei a moedinha de R$ 1, ela olhou para a moedinha, olhou para mim, olhou para a moedinha, aí ela começou a chorar. Porque ela não sabia o que fazer com aquela moeda de R$ 1. Aí eu expliquei para ela, você ia me dar 4, né? Aí se você juntar com 1, que eu tô te dando aqui, você me dá R$ 5. Entendeu? Aí ela não entendeu, aí eu expliquei de novo, né? Aí eu falei, você tem um papel e uma caneta? Aí eu mostrei para ela, 4 mais 1 igual a 5. Aí ela me deu o troco com R$ 5.
Aí nunca mais eu tentei facilitar o troco aqui em Uberaba, só se o caixa me pedir. Nunca mais. Porque foi uma coisa que eu fiquei super assustado, eu fiquei morrendo de dó da menina. Aí eu fiquei pensando, isso é uma conta muito elementar. Eu não estou nem falando de conta de decimal. Uma vez, olha o que aconteceu comigo. Na faculdade, não aqui em Uberaba, né? Uma outra faculdade que eu dei aula. Eu entreguei a nota, aí a menina ficou com 5,5 na prova. Aí ela falou para mim assim, professor, você pode mudar minha nota para... Ah, ela ficou com 5,75. 5,75. Aí ela falou assim, professor, você não pode mudar minha nota para 5,5? Aí eu falei para ela assim, não, você tirou 5,75? Eu falei assim, professor, é para aumentar minha nota. Aí eu olhava para ela assim, eu não sabia o que falar, porque eu literalmente falei assim, ela tá zoando comigo, né? Aí eu falei para ela, não, mas 5,75 é mais que 5,5. Não, não é, não é. Aí eu peguei, fiz o cálculo de decimal, tirei, sabe, o 5, coloquei zero. Aí eu falei assim, esquece o zero aqui. O que é maior, 50 ou 75? Ela falou 75, então é melhor você ficar com 5,75. Tá? Que é um cálculo de decimal. Eu fiquei assustado, assim. E aí os meninos zoaram, porque a menina, acho que ela tinha um nome, que aí o pessoal, se você mudasse uma letra, ficava, sabe, tipo, ai, não sei se era Cida. Aí eles escreveram Cida com S na lousa, pra zoar, entendeu? Que tipo, ela não sabe fazer essa conta, ela deve escrever o nome dela com S ao invés de ser com C, sabe umas coisas assim? Foi bem. Mas eu fiquei assim, assustado. Assim. Isso já faz muitos anos que aconteceu. Mas eu me lembro direitinho dessa demanda que ela fez e eu não entendia por que ela estava pedindo isso. Agora, um outro ponto que a gente dá para perceber até no discurso de vocês é essa questão das atitudes, né? Então, a gente está tendo um problema sério dessa geração, né? Ter iniciativa. A criatividade eu acho que está ok, eu acho que de forma geral são bastante criativos. A dimensão de comunicação, eu acho que isso a gente pode questionar. Comunicação em qual contexto? O contexto real ou o contexto de rede social? Né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que eles se comunicam até que bem pelas redes sociais, mas ainda assim eu tenho minhas dúvidas se essa comunicação é efetiva ou não, né? Mas no contexto real eu acho que essa comunicação ela está precária. Eu acho que eles têm uma certa flexibilidade, principalmente com algumas questões de sexualidade, por exemplo. Eu acho que isso é bem característico, mas eles têm dificuldade para lidar com o fracasso, né? Então eles têm uma flexibilidade para um aspecto e não tem para outro. A questão do foco no cliente e foco nos resultados, isso aí tem a ver com a visão empresarial, que para a gente isso não interessa tanto, tá, gente? Mas como essa proposta vem da questão empresarial, vamos focar principalmente nessas questões aí que tem a ver mais com a questão de ensino. Então, quando a gente pensa, né, nessa geração que está na escola, a gente tem que pensar essa formação de forma global, né? E se a gente pensar que o cenário era conceito, 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 e hoje o professor ele tem um compromisso que está para além de ensinar um determinado conceito, a questão complica um pouco. E aí a gente tem um outro problema, né? Será que a formação de professores aqui no Brasil contribui para que o professor saiba desenvolver as suas aulas pensando em todos esses aspectos? Ou a gente só tem aula de conteúdo? O, o curso de pedagogia, pessoal, acho que como ele é mais genérico, eu acho que eu consegui muita formação diversificada, sabe? Agora, na minha formação de letras e biologia, eu aprendi muito conteúdo. Isso eu garanto para vocês. Mas muito conteúdo mesmo. Nada disso aqui foi importante. Pode ser porque eu fiz os anos 90. Não sei se hoje estaria assim, né? Mas a gente teria que pensar uma formação de professores que também valorizasse esse tipo de questões, né? Aí eu vou dar uma lida no chat aqui, que eu vi que vocês colocaram algumas coisas. Trend do momento chat GPT para terapia. A questão, Amanda, que a gente tem que ter clareza que o chat GPT vai responder para a gente o que a gente quer ouvir, né? E aí a terapia fica meio esquisita. Que aí a gente não pensa, né? A gente fica, que bom que ele tá falando isso pra mim, né? Ah, mas outra uma moça que trabalha comigo, vamos fazer a festa de final de ano e ficou o valor X para dividirmos entre os participantes. E ela achou que cada um ia pagar aquele valor alto. Gente, é um negócio tão assustador, porque, gente, conta de dividir é uma conta que a gente aprende no fundamental, né? É muito louco, né? Quando você pensa essas coisas. Emocionalmente, todos estão buscando ser preenchidos por alguma coisa. Mas não falando de religiosidade, só Deus pode nos preencher. Amanda, eu acho que essa dimensão espiritual é importante. Eu concordo com você que ela é importante. Não necessariamente precisa ser Deus,
né? Mas eu acho que a gente precisa ter algum tipo de perspectiva espiritual. Deus está ligado a um grupo de religiões, né? E eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais amplo em relação a isso. Mas eu acho que é importante essa dimensão espiritual. Pode falar, Érica. Boa noite, professor. É que, na verdade, eu pensei que tá assustador, sabe? A hora que você chega para ver as crianças, eles estão num modo tão... com tanto medo. Eu trabalhei esses tempos no primeiro ano. Como eles não tem vários níveis de aprendizagem, né? Os que estão abaixo estão ficando desesperados, estão querendo não ir para a escola. E as professoras estão tendo que se virar a mil para seguir todas as etapas para que eles fiquem iguais, e não fica. Porque o governo quer que seja todo mundo igual, e não é. Exato. E vem até as apostilinhas que você tem que dar tal conteúdo e tal dia, né? Não tem umas coisas assim. E aí, como é que você faz? Porque crianças diferentes vão ter formas de aprendizagem diferente, né? E se você tiver uma turma com 40 crianças, como que você vai trabalhar essas... Entende? Assim, a ideia da Horas aprendizagem inclusões, né? adaptativa é maravilhosa. Só que na prática você teria que ter vários professores na sala, auxiliares, entendeu? Principalmente na educação, nessas primeiras etapas, sabe? Da educação. Educação infantil, pelo menos na primeira e segunda série do fundamental, que As você tem professoras que eu alfabetização, trabalho né? no primeiro ano, elas não querem mais o primeiro ano a partir do ano que vem. Porque elas falaram assim que não tem um complemento. A educação infantil com o primeiro ano não está tendo complemento. Então, está sobrecarregando demais elas. Então, eles colocam 25, 26 crianças numa sala. Às vezes, 2 são alfabéticos. E 15 pré-silábicos que não conhecem nenhum tipo de letra do alfabeto. E aí pensa, Érica, como que essas crianças se alfabetizam? Entende? Porque, por exemplo, a gente tinha contato com letras em cartazes, em revistas, né? Então a gente tinha contato com letra escrita. Quando você tem contato com a letra no virtual, eu tenho as minhas dúvidas se a gente tem a mesma aprendizagem da letra. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu nunca vi nenhum estudo sobre, né? Então, como que essas crianças são alfabetizadas? Então, essas crianças que tiveram contato com o celular desde pequenininha, elas são alfabetizadas da mesma maneira que uma criança que o pai colocou livro, que colocou a criança com contato com outro tipo de recurso escrito? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu concordo com você. E o professor, por outro lado, ele não está preparado. Como que você lida com crianças que são nato digitais para alfabetizar? Você vai alfabetizar utilizando cartilha, igual a gente aprendeu? Não sei se funciona, né? E aí, como que você faz? Como que você vai entender a realidade de cada criança sendo só você, né? E outra E coisa, muitas Érica, vezes, sabe o às que eu vezes é fico muita pensando? inclusão. Estão colocando, às Ainda tem essa vezes, questão. 4, Ainda tem 5 essa questão. crianças em inclusão, aí eles querem que a criança fique ali, porque a inclusão ela não existe. Ela não existe. É que você teria É que a inclusão tudo. você teria que pensar em estratégias, né? Que essas crianças fossem incorporadas ao social, né? Não é só ter elas na sala e colocar um assistente. É um processo muito mais amplo que isso. Incluindo, não é só colocar dentro da sala de aula, né? E eu fico pensando, o fundamental, principalmente educação infantil, primeira e segunda série, a gente tinha que pensar em classes com 10 alunos no máximo. E sempre com um professor e um assistente, pelo menos. Se tiver criança de inclusão, você tem um assistente específico. Porque, assim, a gente está agora na faculdade com alguns alunos de inclusão, curso superior, porque eles não chegavam antes, né, Érica? Porque como a escola impedia eles de terminar, que a escola excluía, né? Mas hoje a escola não exclui mais. Então eles terminam o ensino médio, portanto eles podem prestar vestibular. Não Só exclui que no sentido pode de a finalizar exclusão, não, porque não exclui eles no passam na sentido, média, né? não exclui no sentido de deles serem aprovados, né? Ficam só na Entende? média, mas não aprendem nada. Exato. Só que aí, por exemplo, como o curso aqui é pouco concorrido, a nota do Enem é baixa. Então, mesmo um aluno que não tem tanto conhecimento, ele consegue passar no vestibular. E eu não acho ruim isso aí, não. Eu acho que é importante que a universidade também seja inclusiva. Só que, da mesma forma que na educação básica os professores não estão preparados, no superior também a gente não está preparado, porque esses alunos não chegavam. Agora eles chegam, você não sabe direito o que fazer. Tem aluno, por exemplo, Érica, que vai no seminário, eles começam a gritar, a chorar. Teve uma aluna que saiu gritando da sala, teve aluna que faltou na aula no dia do seminário porque ela teve um surto. Então tem umas coisas que acontecem. TCC já aconteceu, de orientar uma aluna que ela não conseguiu apresentar o TCC dela, sendo que estava eu mais 2 membros da banca só.
ela não convidou ninguém, que a apresentação é pública, né? E ela não conseguiu apresentar. Ela ficou no banheiro, né, chorando, chorando. Aí eu conversei com a banca e falei assim: vamos avaliar só pelo trabalho escrito? Aí a banca topou avaliar só pelo trabalho escrito e aí a gente aprovou ela, porque o trabalho estava em condições, né, o trabalho escrito estava em condições, mas ela não tinha condição de apresentar. Só que é um curso de formação de professor. Como que um futuro professor não consegue apresentar um TCC? Como que ele vai dar aula? Que aí você tem que trabalhar com conteúdo que você não sabe. Porque o TCC você sabe, você que fez, espera-se, né? Então, assim, eu entendo isso que você coloca, Érica. Precisaria ter uma reforma gigantesca, principalmente na educação infantil. Se não for em todo o Fundamental 1, ciclo 1, pelo menos as primeiras séries. Né? A primeira e a segunda série, elas são muito críticas. Porque você espera que a criança seja alfabetizada, que ela aprenda a fazer cálculo, que ela aprenda primórdio de ciências, que ela consiga ter o mínimo de localização geográfica. Então, você espera que na primeira e segunda série, a criança ela tenha esses fundamentozinhos, assim, que depois você vai só aprofundando, né? Então, eu concordo com você. É uma questão aí para se pensar. Eu acho que a gente precisaria se movimentar enquanto classe mesmo, sabe? E pedir essas mudanças na educação básica, inclusive na universidade, mesmo a gente não dando aula para educação básica, a gente forma professores, né? Então é interessante que a gente crie um cenário mais favorável para esses professores, para que eles possam, por exemplo, adaptar uma aprendizagem adaptativa. Porque dá dó de ver a carinha deles. Eles estão num ponto assim que é de dar dó. E você olhar na carinha deles e falar que eles, pelo menos na minha cidade, a educação infantil não pode ser dado papel. Aí chega lá, é papel, 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 papel em cima de papel. Eles não aguentam, eles ficam desesperados. Que hora que é embora? Hora de ir embora. Que hora que é hora de ir embora? Mas que hora que a gente vai brincar? Nossa, e assim, vocês já tiveram alguma disciplina de educação infantil? Acho que ainda não, né? Educação infantil é super legal na teoria, tá? O estudo. Porque, assim, basicamente a gente tem que pensar no cuidar e educar, brincar, cantar. Então tem essa dimensão muito do lúdico na educação infantil. Quando você vai para o papel, você está, na verdade, antecipando etapas que talvez estão muito mais ligadas até Fundamental 2. Porque Fundamental 2 que só tem papel, né? Como que você joga isso na educação infantil, gente? Deixa essas crianças se divertir, né? Para se Até tomarem quando gosto de chega no estar na primeiro escola. ano, é muito. Aí eles saem do Ah, mundo do faz de conta para um mundo de sobrecarga. Eu tenho um filho que é nível 1. Eu tinha muito medo dele me dar trabalho na escola, porque ele odeia escrita. Só que ele aprende, ele tem altas habilidades, então ele aprende mais no mental, né? exato. E às vezes ele odeia a escrita porque ele não aprendeu ainda a escrever. A hora que ele aprender, provavelmente ele vai amar, né? Porque Ele não colocar. tem a paciência da escrita, né? Que a escrita você tem. Eu aprendi a ler antes de entrar na escola, porque ler é mais fácil. Eu achei muito mais fácil. Porque eu lembro que eu pedia para minha mãe contar a história e ficar passando o dedo nas linhas. Aí quando eu entrei na primeira série, eu sabia ler, só que eu não conseguia escrever. Porque escrever é outra coisa. Porque não é que você vai desenhar a letra. Aquela letra ali tem que fazer um sentido. E aí a letra que você tem no livro, ela é uma letra que não é a letra que você usa para escrever. Então, para você entender que aquele A que você faz é o mesmo A que está no livro, só que no livro é outra fonte, isso aí, ó, Fora a demora. coordenação, né? Fora a coordenação, porque imagina fazer as voltinhas do A, por exemplo, pensa no A, que é a primeira letra. É muito complexo. E isso é uma questão que precisaria ser pensada, sabe? E revista, na verdade, do ponto de vista político mesmo, ter política pública voltada para com esse olhar mais cuidadoso, É né? muito fácil cobrar, mas não estar na realidade. Exato. E aí a gente tem aí uma geração de pessoas que não sabem ler direito, que são vulneráveis à informação, porque se a gente parar para pensar, o fato de você não saber ler vai te criar um monte de problema futuro, porque você vai ter que acreditar no que os outros estão te dizendo, você não vai conseguir fazer o processo de compreensão, né? Eu fui É auxiliar muito uma criança a assustador. fazer tarefa, as coisas da sala, né? Eu falei, mas quem que te ajuda a fazer tarefa em casa? Ela falou para mim, a minha mãe. Só que ela faz tudo errado. Ai, Aí ela falou para mim, aí você vai falar, como que a criança vai aprender? Fora os pais que não têm tempo, né? Para fazer exato. tarefa, pro Exato, auxílio. porque hoje em dia a questão econômica exige, né, que às vezes os pais têm mais de um emprego, ou mesmo que não tenha, né, você pensar a rotina de trabalho depois para a mulher, principalmente, né, se ela não tiver um marido que auxilia no
do trabalho de casa, e eu não sei, parece que o trabalho de casa hoje, ele é muito mais intenso do que era antigamente, mas é porque eu acho que as pessoas trabalham mais tempo fora de casa, né? E isso acaba complicando assim, um pouco. É bem assustador, mas é legal você trazer essas reflexões, Érica. É engraçado que é uma disciplina de TICs, mas olha que interessante, a gente está fazendo uma discussão, porque tem a ver com a TIC, ela seria interessante para a gente desenvolver a aprendizagem adaptativa. Só que, por outro lado, a gente está com problemas um pouco mais sistêmicos do que o mero uso da TIC. Que é a questão, por exemplo, como que eu vou ensinar um aluno a usar a TIC se ele não sabe ler direito? E a leitura é importante. Porque a TIC não é só um processo manual, né? Tem um processo de interpretação. E aí a gente tem o problema da IA. Né? Que aí a pessoa ela não interpreta o que a IA produz. Certo? Pessoal, deixa eu passar o próximo aqui. Pessoal, aqui eu vou passar rapidinho, mas a Base Nacional Comum Curricular, que vocês vão ver ao longo do curso aqui, muitas vezes, ela traz algumas competências gerais, né? Conhecimento, pensamento científico e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu sugiro que vocês depois leiam com carinho, tá, as informações que tem aqui. Para cada uma dessas 10 competências tem o que é a competência e por que a gente deveria desenvolver essa competência. Na BNCC, isso eu tenho detalhamento, caso vocês tenham interesse em procurar, tá? Falei da questão da tecnologia. E aí, pessoal, quando a gente pensa na questão do aprender, a gente trouxe... Essa questão que a Erika trouxe é muito importante, porque a gente está falando de uma dimensão meio funcional, né, da aprendizagem, que é a capacidade de leitura e escrita, né? E vejam que quando a gente pensa na forma que a gente aprende, olha como a questão da leitura e da escrita é importante. Então, por exemplo, se a pessoa não sabe ler e não sabe escrever, ela não chega nem nessa pirâmide. Né? Então, isso aqui vocês já devem ter visto, porque isso aqui é uma pirâmide que ela é bem conhecida, né? Que quem propôs foi o Glasser. Vejam que a gente aprende 10% quando lê, 20% quando a gente ouve, mas isso vai variar dependendo da forma que a pessoa aprende também, tá, gente? Quando a gente vê 30%, quando a gente vê e ouve ao mesmo tempo 50%, quando a gente tem essa parte da discussão com o outro sobre esse conhecimento 70%, quando a gente faz 80% e quando ensinamos os outros 95%. Tá? Essa é uma pirâmide que vejo que ela está muito ligada à questão da leitura e da escrita e os desdobramentos, né? Dessa capacidade de ler e de escrever. Apesar que a gente pode questionar muito essa pirâmide hoje, porque como a gente tem uma outra relação com o conhecimento, eu acredito, por exemplo, que talvez veio ouvir está tendo um comprometimento muito maior da aprendizagem do que, por exemplo, se bem que a discussão é importante, né? Mas eu não sei se a gente pode acreditar tão cegamente nesses valores como se eles fossem valores cartesianos, né? Acho que a gente tem que entender que isso pode variar bastante dependendo da forma que a pessoa aprende. Por exemplo, eu sou uma pessoa que aprende muito lendo, mas muito lendo. E eu acho que eu aprendo mais lendo do que escutando, né? Então, talvez por causa de eu ter aprendido a ler muito novo, então, provavelmente para mim, a capacidade de ler é maior até que a de ver e de escutar. Né? Obviamente, quando junta leitura, som e imagem, aí potencializa bastante, né? Mas a questão do texto escrito é importante para mim. Com certeza tem variação disso aí entre as pessoas, mas de forma geral, acho que a gente pode fazer essa generalização, mas tomando cuidado, sabendo que isso não pode ser levado a ferro e fogo, certo? A aprendizagem adaptativa, a gente falou bastante sobre ela, né? Mas basicamente a aprendizagem adaptativa estaria muito ligado. A escrita para mim é importante também, viu, Madalena? Escrita e marcar texto com cor, igual tá aí. Essas coisas elas são muito importantes para mim. Mas está tudo ligado com texto, né? Ou seja escrita ou seja leitura, mas tem que ter texto, palavra escrita, para mim é importante. A gente já falou bastante da aprendizagem adaptativa, que é essa questão, né, de cada sujeito ser considerado na sua forma de aprender, né? E aí o professor pensa em maneiras de se desenvolver isso, e a IA seria né, não só a IA, mas os recursos tecnológicos, eles poderiam ajudar a desenvolver isso, né? Então aqui tem algumas questões interessantes dos recursos tecnológicos, porque o recurso tecnológico, ele encoraja o contato do professor e aluno, né? Pensando, né, que a gente pode ter contato com o aluno, não é muito recomendável, né? Mas por Facebook, Instagram, por WhatsApp, então isso acaba meio que facilitando um pouco o contato.
Se a gente usar direitinho as ferramentas, a gente pode contribuir para a colaboração entre os alunos. Metodologias ativas, elas são muito facilmente implementadas usando TICs, né? Eu uso bastante na biologia, né? Tanto é que eu uso Moodle, eu coloco vídeo para eles, coloco texto, então eles têm todo um aparato que eles podem fazer antes usando, que é disponibilizado por meio de TICs, e aí a gente chega na sala de aula e faz a implementação disso, quer dizer, a gente, que é uma metodologia ativa, que a gente inverte a sala de aula, né? Ao invés da sala ser usada para o momento do professor falar e o aluno ouvir, o aluno ele tem contato com o conhecimento antes de chegar na sala e depois o professor sistematiza, né? É fácil dar feedback, vocês passam por isso aqui no curso, né? Os tutores dão feedback para vocês das atividades e tal. A questão do tempo nas tarefas, né? Então, até que a gente fala aqui dos prazos, pede para vocês se organizarem para postar, né? Fala, vocês têm tanto tempo, então você tem uma agenda que é mais fácil de seguir, né? Porque está na tecnologia, né? E aí, como as tecnologias são múltiplas, diferentes formas de aprender e de talentos podem ser valorizados, né? E aí, pessoal, eu queria falar um pouquinho aqui para a gente finalizar, eu queria falar da IA, eu vou para essa apresentação, e aí falar um pouco sobre ela. Aqui, minha ideia é trazer uma discussão geral da IA, e eu sugiro que para vocês aprofundarem, vocês darem uma lida nos textos que eu disponibilizei, que aí eles trazem uma discussão um pouquinho mais aprofundada, tá, gente? O Renato falou assim, acho que minhas melhores aulas são as que os alunos têm dúvidas, ou reinterpretam o que está passando em sala de aula, ou que o aluno relate seu próprio contexto aliado ao contexto que se está falando. Isso é aprendizagem adaptativa, né, Renato? Porque aí o aluno, ele traz aquele conhecimento, aquela dúvida e dinamiza isso, né, no espaço escolar. Então, o aluno consegue aprender muito mais dessa forma, né? A data está 4 de julho, gente, do Fórum 3, eu preciso mudar isso. Ai, meu Deus do céu. Mas tá assim que acabar, isso eu vou fazer agora, gente, assim que acabar, tá? Bom, pessoal, peraí. Hoje tá difícil mesmo. Bom, pessoal, esses textos aqui, principalmente esses 3 aqui, que eu disponibilizei lá naquela parte específica de inteligência artificial, eles trazem uma questão muito grande relacionada ao desenvolvimento da IA e o histórico do ChatGPT, que eu achei desnecessário trazer o detalhamento, porque eu acho que aqui a gente precisa pensar mais na dimensão operacional mesmo, tá? Então eu vou falar um pouco sobre a questão do uso, da possibilidade, né? Mas esses artigos aí trazem um detalhamento muito bom, principalmente esse primeiro aí, ele é um artigo que ele tem uma leitura fácil, sabe? Recomendo demais que vocês façam as leituras. Já disponibilizei aquela parte. E aí, pessoal, eu vou sugerir aqui 2 ferramentas de IA para vocês brincarem um pouco, tá? O ChatGPT, que tem o endereço aqui, eu deixei a apresentação de slides, vocês conseguem, ao clicar o link, chegar no chat, tá? E uma outra ferramenta é o Manus, certo? Essas 2 ferramentas, existem muitas outras, né? Eu, particularmente, gosto muito de usar essas 2, que eu acho que elas têm funcionalidades diferentes, né? E eu vou mostrar o resultado. Mas uma coisa que é comum para as 2 e para todas é a forma que você elabora o prompt. O prompt é o comando que você dá para a IA para ela te dar o retorno da informação que você quer. Tem alguns elementos que precisam aparecer no comando que isso torna a resposta da IA muito melhor. E aí você, conversando com a IA, você pode melhorar isso e você contribui também em cima daquilo que a IA te devolve, tá? Basicamente, é importante você informar para a IA qual tarefa que você quer que ela faça. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Qual o contexto, o exemplo, qual o formato, para quem, qual o tom. Então, por exemplo, vamos fazer uma metalinguagem aqui pensando na aula de hoje. Eu não usei para fazer a apresentação sobre IA, tá? Aqui, gente. Eu só usei o prompt para poder produzir uma apresentação de slides aqui, que eu colei aqui depois para a gente ver a diferença do Manus para o ChatGPT. E aí eu queria ver com vocês se vocês conseguem perceber a diferença de um para outro na produção dessa resposta evolutiva.
Então, por exemplo, aqui um exemplo de formato, elabore o roteiro em arquivo de PowerPoint. Então, veja que o formato é o roteiro e eu quero que seja em PowerPoint. A tarefa é elaborar esse roteiro para uma aula sobre inteligência artificial. A persona, que é para quem eu quero apresentar isso, são para uma turma do primeiro ano do curso de pedagogia, né, que são as pessoas, e o contexto é uma aula de cerca de 1 hora, no qual deve ser priorizada a utilização dessas tecnologias, e contexto de ensino educação básica. E o tom, a linguagem deve ser formal, porém acessível. Aqui, pessoal, não precisa nem colocar exemplo, não, mas você poderia colocar que você gostaria que tratasse de tecnologias como, por exemplo, ChatGPT, Manos e outras IAs. A gente poderia ter fornecido esse exemplo, tá? Mas aí eu achei melhor deixar livre. Eu vou mostrar para vocês primeiro a resposta que o ChatGPT me retornou. Só lembrando que eu uso muito o ChatGPT e o Manos. Então, meu ChatGPT e meu Manos, eles estão muito treinados, porque eu uso bastante. Eu corrijo o que eles falam, né? Então, eles estão bem lapidados, né? Não tanto para a questão da IA, propriamente dita, mas para outras questões. E eu queria que vocês percebessem a diferença de um para outro. O ChatGPT, ele produziu o seguinte, ele fez o slide de apresentação, né, inteligência artificial na educação básica. Aí ele colocou que o objetivo da aula é compreender o conceito de IA, identificar a aplicação, refletir. Aí ele trouxe o que é IA, que é um campo da computação, que a IA fraca executa tarefas específicas e a forte capacidade de raciocínio. Exemplos de IA no cotidiano, assistente de visita virtual, né, Siri, Alexa, recomendação de filmes no Netflix e YouTube, tradução automática do Google Tradutor. IA na educação. Você pode fazer correção automática das atividades, criar plano de aula personalizado, né, e apoio de alunos com dificuldade de aprendizagem. Porque como você pode perguntar, eu tenho um aluno que é nível 1 e eu quero alfabetizá-lo. Como eu posso alfabetizar esse aluno? Entende? Aí a IA vai te dar algumas sugestões de o que você pode fazer. Inclusive, você pode sugerir algumas metodologias de ensino que poderiam ser aplicáveis para alunos que são nível 1, né? Então, a IA, ela pode sugerir, você vê, com a experiência que a gente sabe se é aplicável ou não, né? Só lembrando que a IA, às vezes, dá umas alucinadas, tá, gente? Então, às vezes, ela responde uma coisa nada a ver. Aqui, vejo que o ChatGPT, por enquanto, ele não saiu fora de nada, tem nada muito assustador aqui, né? Aí, IA na educação, correção, já falei, desafios, né? A IA não substitui o professor, cuidado com os dados sensíveis aos alunos, manter o olhar pedagógico sobre o uso da tecnologia, né? Então, entender que se a gente está usando IA no contexto educacional, o foco tem que ser nesse contexto, né? Então, por que eu estou usando aquela IA naquele contexto? O que eu quero ensinar com o meu aluno usando aquela IA? Não é para ele usar de forma aleatória como ele usaria na casa dele, né? Travou, gente? Ah, peraí. Aí, uma demonstração prática foi o ChatGPT ou o Canva Educacional. Vejam que óbvio, né? Se eu usei o ChatGPT, ele vai sugerir o ChatGPT, né? Como eu não coloquei qual IA, né? Ele vai sugerir o ChatGPT para usar. E aí, um exemplo é gerar atividade de alfabetização com IA. Então, veja que aí ele colocou um comando super simples, um prompt super simples, e aí, dependendo do uso que você faz, vai vir uma coisa muito genérica, porque a IA não vai, quando você dá uma pergunta muito genérica para ela, ela não consegue delimitar, né, os campos. Então é importante a gente tentar, quando vai dar um comando para a IA, que a gente forneça algumas informações para que ela chegue onde a gente quer. E aí, uma questão para discussão, segundo o ChatGPT, né, seria como a IA pode apoiar a prática docente, que cuidados devemos ter para usá-la com crianças, há limites para o seu uso em sala de aula. Então, seria um debate que o ChatGPT sugeriu. E aí, os recursos que ele sugere, veja, o ChatGPT, o Canva, o Kahoot e o Google for Education. Ele não sugere humanos. Né? Vamos ver o que o humanos vai sugerir. Acesso à internet, projetor ou TV e leituras complementares e vídeos. Então, vocês viram como que foi a estrutura do ChatGPT, né? Vou mostrar para vocês como foi a estrutura do Manus. Eu coloquei o mesmo comando para o Manus. Ele não colocou um slide de abertura,
ele já foi direto para o roteiro. Provavelmente ele entendeu que é um roteiro que não é para você projetar, é um roteiro para você seguir como material escrito, não para projeção, porque vejo que não está no formato de apresentação, né? Tem as figuras e tal, mas está com muito texto, né? Mas eu podia ter colocado esse comando, por favor, para utilizar como recurso audiovisual na aula, né? E aí você teria uma outra organização. Então vejo que, olha que legal, introdução à inteligência artificial, conceitos e relevância. Então ele fala do conceito de IA, quando surgiu, fala que está cada vez presente no cotidiano, que é importante que a gente faça o letramento IA, porque é uma competência para o século XXI. Inclusive, a Web 4.0 provavelmente vai ter essa pegada, né, de IA. E na educação a gente pode transformar práticas pedagógicas em experiências de aprendizagem, principalmente pensando em aprendizagem colaborativa, né? Aí ele coloca uma frasezinha, né? O sistema de IA é projetado para máquinas que, para objetivos explícitos ou implícitos, infere a partir de entrada que recebe, como gerar previsões, conteúdo, recomendações ou decisões que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. E aí vejam que ele traz um detalhamento que no ChatGPT a gente não viu, né? Ele traz os 3 componentes fundamentais que trabalham em conjunto para criar um sistema inteligente, que são os dados, os algoritmos e os modelos, né? E aí ele explica cada um desses elementos, que eu não vou entrar em detalhe aqui. E aí, quando ele fala da questão da IA na educação, aí ele traz algumas questões de aplicação, né? Então, por exemplo, processamento de linguagem natural, que a gente consegue interagir com elas a partir da linguagem, inclusive usando várias línguas diferentes, né? A gente pode usar português, espanhol, francês, italiano, inclusive tirar dúvidas, né? Hoje em dia, pessoal, antigamente, se você fizesse o uso em inglês, era mais eficiente. Hoje em dia, a própria IA já faz a tradução, então pode usar português mesmo, que o retorno vai ser super similar se você fizer o prompt em inglês, né? Tem esse aprendizado de máquina, né? Então, quanto mais você usa a IA, mais você deixa ela treinada, e aí ela tende a aprimorar. Só que você precisa contar para ela, tá, gente? Tem que falar, isso aqui tá errado. O duro é isso, né, Renato? Como que a gente faz isso para ensinar a máquina? Né? E aí, como que o aluno vai fazer isso? A gente está com dificuldade de ensinar o aluno, como que o aluno vai ensinar a máquina a dar uma resposta correta, né? Então, isso é importantíssimo, que é uma coisa que eu estou tentando desenvolver nos meus alunos aqui no ensino superior, de fornecer para a IA, explicar, isso aqui está errado, você alucinou aqui, precisa contar para ela, porque aí ela vai aprimorando, né? E vai se tornando mais autoral também, né? A visão computacional permite que os computadores interpretem e processem imagens. Eu vou sugerir um exercício, vocês tirarem uma foto de rosto e pedir para a IA interpretar as emoções a partir dos seus traços físicos. Isso aí, pessoal, é balela, tá? Não funciona desse jeito. Isso aí é uma mentira. Só que a IA, ela tem essas informações que ela acha na internet. Aí ela faz uma leitura dos seus traços, né? Isso, inclusive, é extremamente criticado, porque é muito categórico, né? Então, se a pessoa franzir a testa, ela está mentindo. Isso não é verdade. A pessoa pode franzir a testa, inclusive, porque ela sentiu dor, né? Então, não tem esses micro elementos da face, isso aí é bobeira. Mas você pode pedir para ela fazer uma interpretação do seu rosto só por brincadeira. E aí você pode falar, mas eu não estou sentindo isso nessa foto. Entendeu? Você está triste. Assim, não, eu estou indiferente. Eu acho que você fez a interpretação errada, sabe? Que isso você ajuda a treinar. Outra coisa também que é muito comum, você já deve ter visto imagens tratadas por IA, que a pessoa tem o braço no lugar que não deveria ter, tem dedo a mais, tem dedo fundido, a junção do corpo com os membros fica esquisita, né? Então tem várias aberrações, que a gente chama isso de alucinação. A IA não consegue ver a imagem. Ela produz a partir de algoritmo uma coisa que ela acha que é imagem. Então, nesse sentido, ela pode produzir coisas muito esquisitas, tá? E aí quando ela produz, você precisa falar, olha, eu queria uma imagem de outro jeito, né? E a IA generativa, que é o caso do ChatGPT, ela cria conteúdos originais, ou seja, se vocês jogarem esse prompt que eu usei aqui na IA que vocês utilizam, vocês podem ter certeza que não vai vir do mesmo jeito. Porque depende da forma que vocês utilizam.
Porque como é generativa, ela usa informações gerais e ela usa informações que você foi ensinando para ela. Então, conforme o uso que você faz, ela vai se aprimorando, né? E aí a IA na sala de aula, para o professor planejar a aula, avaliar automatizada, análise de dados, para aluno aprendizagem personalizada, né? Ou aprendizagem adaptativa, que a gente falou sobre isso. A gente pode usar a IA como tutor virtual, e ela permite acessibilidade também, né? Porque a gente consegue traduzir o texto escrito para texto falado, a gente pode usar uma outra língua, né? Muita gente que viaja para o exterior não conhece a língua, usa o Google IA para poder conversar com os nativos, e aí traduz o que o nativo fala. Você já deve ter visto em filme, que é muito comum acontecer isso quando o povo está lá na Ásia e tal, que a pessoa fala um negócio, e aí depois passa pro outro falar. Teve um filme, eu não lembro agora, assisti esse ano, que acontece exatamente isso. Aí o que a pessoa faz? Ela mente sobre a informação porque ele perguntou em inglês, a pessoa falava acho que em alemão, e aí ele estava conversando com uma pessoa que falava espanhol. Só que a pessoa que falava espanhol, ela não era alfabetizada. Então a pessoa falou em alemão, traduziu para o inglês, e aí na hora que ele fez a tradução para o espanhol, a pessoa não sabia ler, e o que ele fez? Ele queria mentir para a pessoa, ele falou que a mensagem era outra, porque a pessoa não sabia ler. Eu não lembro qual filme que foi um filme que eu vi esse ano, que tinha isso, né? Tem esse conceito que o Manus trouxe, né, que é o conceito de pensar com IA, que a gente usa a IA como uma ferramenta no processo educativo. Então, por exemplo, trabalho de equipe mista que você envolve aluno e a IA, né, que eu faço bastante sim em aula, ampliação de possibilidades, né, porque o aluno pode gerar uma imagem ali na hora. Por exemplo, outro dia eu pedi para eles, a gente estava tendo aula de evolução humana, e eu pedi para eles gerarem na IA uma imagem que envolvesse a evolução humana e a diversidade étnica. Porque geralmente, quando você tem representação de evolução humana, são representados só indivíduos brancos, e geralmente quando tem indivíduos brancos representados, eles estão perto dos ramos que tem os outros macacos, né? Nunca no ponto oposto. E aí algumas IAs geraram imagem com indígena, com asiático e tal, sem nenhum branco, outras só com indivíduos pretos. Então, aí a gente discutiu por que ela faz isso, né? O que acontece. Pedir para eles gerarem sem impedir a questão da diversidade e com a diversidade para eles verem a diferença, né? Quase todas as filogenias geradas sem a questão da diversidade apresentaram humanos brancos nas filogenias, né? Que é a árvore da vida da história da nossa evolução. Desenvolvimento personalizado, né? Porque cada um pode adequar o conteúdo da forma que aprende, e otimiza o tempo, porque como a resposta da IA é rápida, você consegue acelerar muito o processo de aprendizagem. Porém, a pessoa tem que ter alguns conhecimentos, né, gente? Senão não adianta nada, porque aí a pessoa vai aceitar tudo que a IA fala. E a gente não deve aceitar tudo que a IA fala, porque se ela não for bem treinada, ela pode falar uns absurdos e você tomar como verdade. Outra coisa também, que está sendo bem comum, é que as IAs estão sendo programadas com vieses políticos, vieses ideológicos, tá? Então, por exemplo, o ChatGPT mesmo, se você fizer alguma pergunta, como que era o negócio? Se você fizer alguma pergunta sobre a questão de regime autoritário de direita, ele vai sair pela tangente. Aí, se você fizer sobre regime autoritário de esquerda, aí ele vai descer a lenha. Entende? Que ela tem esse viés pendendo para a direita, o ChatGPT. Por isso que talvez as filogenias gerem só pessoas brancas, né? Que é um viés. Porque só o branco que existe na Terra, só eles que participaram da evolução, as pessoas pretas, as outras etnias, elas existem aqui por acidente, sendo que a primeira etnia que surgiu foi a preta, né, do ponto de vista biológico. Então é uma questão aí, né? Se fosse para ter uma escolha para deixar uma etnia só, ou deixava tudo chinês, que é a maior parte da população, né, numericamente falando, é chinês, ou você colocava da origem, que são os indivíduos, né, africanos, que a origem é lá. Se fosse se fosse ter um rigor, mais ou menos, né, científico, você esperaria isso, não uma filogenia com pessoas brancas só, né? E aí vejam que ele produz, o Humanos produziu, tá vendo? Esses gráficos, né? Que é o nível de compreensão de A, básico avançado, né? Então a pessoa que tem nível avançado, ela sabe
a avaliação ética, tem o conhecimento conceitual, sabe aplicar na prática, tem uma análise crítica, sabe criar com IA, e aí você tem os diferentes níveis que ele fez desse gráfico aqui. E aí, algumas sugestões com atividade ligada e desligada, né? Os desafios éticos, né? Vejo que o ChatGPT trouxe alguns, mas aqui o Humanos trouxe outros: privacidade de dados, equidade de acesso, viés algorítmicos, dependência tecnológica, né? E aí, questão do futuro, que o ChatGPT não trouxe, e aí o Humanos trouxe, né? Evolução projetada de adoção de IA na educação. Vejo que aqui, até 2030, cerca de 90%, né? Dos professores vão usar alguma ferramenta que envolve IA. A perspectiva é essa, né? Aí tem questão da aprendizagem híbrida, transformação do papel, letramento digital, democratização do acesso. E ainda ele sugere, ele faz um resumão aqui, né? Que é os pontos abordados, e sugere livros, sites, plataformas e ferramentas, que não for o ChatGPT. Ainda coloca uma frase aqui, né? A inteligência artificial e a educação não substitui o professor, mas transforma seu papel, potencializando a aprendizagem e prepara os estudantes para um futuro cada vez mais tecnológico. As referências, pessoal, são as referências que eu utilizei nessa aula. O que vocês notaram em relação à questão do ChatGPT e do Humanos? Vejam que eu ofereci a mesma informação. O que vocês perceberam de similaridade, diferença? Quando vocês usariam um, quando vocês usariam o outro? O que vocês acham? Parece que o Humanos ele é mais suscetível a informações, né? Ele precisa de mais informações, né? Para ter o feedback da resposta, né? Exatamente. Demora um tempão para você fazer qualquer coisa nele, porque ele pesquisa assim, e você vê que ele não pesquisa em qualquer lugar, porque você consegue acompanhar. Ele vai só em sites que tem um certo reconhecimento de informação. Então ele não pega Google, por exemplo. Você não vai ver ele pesquisando em Google, quando você faz pesquisa desse tipo, né? Ele vai, por exemplo, em site de universidade, no ResearchGate. Quando pesquisa no Google é no acadêmico. Então ele tem esse filtro. E aí ele produz, geralmente, materiais que são mais acadêmicos. Né? Então você percebeu perfeitamente. O Humanos, ele é muito bom para a gente usar para finalidade acadêmica. Porque ele é mais cuidadoso. Só que ele alucina, né? Porque toda IA alucina. Nesse caso, da apresentação, ele não alucinou, tá? Mas se você pedir um negócio que demora mais, ele dá umas loucuras, tá? E o ChatGPT, Renato, o que você acha? Qual que seria uma utilização? O ChatGPT, eu costumo brincar com ele um pouquinho. Eu já usei para elaborar provas por 2. Foi muito engraçado que eu estava falando sobre questões de Estado, né? Na filosofia lá do justnaturalismo, Thomas Hobbes, e chega em Maquiavel. Na hora que chega em Maquiavel, ele fala assim: Maquiavel foi o grande precursor para a criação da ONU. Aí eu começo a zoar com ele, falo assim: cara, como assim? De onde você tirou essa ideia? Aí é engraçado. É o viés, né? É o viés que ele tem. O linguajar é de jovem, né? Tá adaptado a linguajar de jovem, é legal isso. Aí ele diz assim: nossa, mano, poxa, foi mal, deixa eu corrigir já isso aqui. Ele tem essa pegada, mas você pode pedir para ele usar uma linguagem mais formal com você. Tem como você pedir. Sim, Você pode falar assim, por favor, me trate de maneira mais formal. Aí ele trata. Uma coisa que eu vi que é interessante você usar palavras de polidez. Porque ele tem, no algoritmo, ele responde melhor a palavra de polidez. Sabe, bom dia, por favor. Que o pessoal falou que isso era bobeira. Não sei se vocês lembram que saiu uma charge, né? Que a inteligência artificial ia matar todo mundo, menos quem falava por favor e obrigado para elas. Na verdade, o algoritmo ele é treinado para, sabe essa cyberética? Que a gente tenta ensinar os alunos a usar? Para quando vai mandar e-mail para a gente falar bom dia, professor, tudo bem?
Tararara, obrigado. Mas isso aí é uma estratégia muito... Eu sempre uso essa estratégia aí. Eu agradeço e pergunto, porque eu já fui treinada pela Alexa, né? A Alexa, ela te exige falar bom dia, boa tarde, muito obrigada. Então, ela também é uma inteligência artificial. Então, quando a gente vai mexer nessa ferramenta, esse ponto aí é muito importante que você falou. Exato, porque tem que pensar que assim, a IA não faz isso de forma intencional, tá, gente? Na verdade, nada que ela faz é intencional. Ela é tudo programada. Colocaram na programação dela que se a pergunta foi feita utilizando algum tipo de palavra mais polida, a resposta tende a ser mais completa. Vocês podem fazer um teste, fazer a mesma pergunta com o por favor e sem o por favor. É muito legal o retorno. O ChatGPT, humanos, eu acho que ele não tem esse algoritmo. Porque tanto faz, viu, gente? Inclusive, quando você fala bom dia para ele, ele é meio ríspido na resposta. O Gemini ama essa cordialidade, essa proximidade. Que eu acho que é o da Alexa, não é? O Gemini também? Eu não tenho certeza. Ele é do Google. Não, então não. Então não. Que a Alexa eu não lembro de qual é a IA que tá. O Gemini, eu acabei não utilizando aqui, porque o Gemini ele tem um probleminha de desatualização, viu, gente? O ChatGPT e o Humanos, eles estão mais atualizados. Tem uma outra de origem chinesa que o pessoal tem usado bastante, tem várias IAs, né? Eu tenho gostado de usar as duas. O ChatGPT eu me divirto, viu, Renato? Porque eu uso muito para lazer. Então eu peço para ele gerar imagem, essas postagens de Instagram que você quer fazer uma bobeira, assim, eu uso bastante para isso. Para a questão de pedir para revisar texto, que às vezes você pede para revisar texto, que é bom, viu? Nossa, pedir para revisar texto é maravilhoso, viu? O professor, para revisar meus textos, às vezes quando eu estou mal-humorada e eu escrevo para o cliente respondendo daquele jeito, né? E aí eu não consigo escrever de outra forma porque eu estou travada no ódio. Aí eu jogo no ChatGPT e peço para ele colocar de uma forma mais amigável, né, e coloquial. Ele me traz uns textos que, assim, amorosos até, fica até bonito. Exato. Quando você pedir para corrigir texto, por exemplo, você fez um texto aqui para o curso de pedagogia, antes de postar, você fala, eu estou inseguro que esse texto aqui ficou bom, é melhor você pedir por humanos avaliar, antes de você mandar. Porque humanos, para acadêmico, ele é melhor. Para essa questão do uso de cotidiano, o ChatGPT sem sombra de dúvida, tá, gente? Agora, para a questão acadêmica, o ChatGPT você tem que treinar ele muito para ele te dar um retorno melhor, assim. E o ChatGPT, ele alucina infinitamente mais que humanos. Eu tive, acho que uma situação só de alucinação Alucinar é quando ele dá uma resposta meio aleatória, que não tem nada a ver com o que você perguntou, tá, gente? Geração de imagem, eles alucinam demais, assim. O ChatGPT alucina em resposta. Né? Tem uma vez que eu perguntei alguma coisa para ele, eu falei, mas não foi isso que eu te perguntei, olha a pergunta que eu te fiz. Aí, desculpa, porque ele pede desculpa, né? Mas, assim, não tem intenção nenhuma, viu, gente? Não, é uma IA, não é uma pessoa, né? Assista aquele filme que o Renato usa com os alunos do Her, que vocês vão entender o grau de envolvimento que as pessoas podem ter com IA, né? O filme é bem até antigo, né? Nem se falava de IA direito quando esse filme foi exibido, e ele é extremamente atual, gente. E é que eu falei para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado com a IA, porque tem hora que você acha que você está falando com um amigo. E, na verdade, a IA fala aquilo que você quer ouvir porque ela sabe o jeito que você gosta de ouvir, que você ensinou ela. Né? Então, você tem que tomar cuidado com ela, nesse caso. Mas é ótimo ouvir, né? Tudo que a gente quer escutar mesmo. É muito bom. Tem dia que a gente está precisando, né? De uma massagem no ego. É bom que ela sempre fala, você é maravilhoso. É uma bobeira, mas... Pessoal, mas eu vi que vocês colocaram aqui, acho que todos perceberam, né? Que humanos, ele é mais apropriado, né? Principalmente pedir correção de trabalho, sugestão de escrita. Pessoal, IA é legal quando a gente pensa na questão acadêmica, quando, por exemplo, você está escrevendo um TCC, trava. É que vocês ainda não estão fazendo o TCC. Quando vocês chegarem no TCC, vocês vão travar muito. Porque a gente trava muito na hora de escrever o TCC. E aí você pode falar assim, eu queria escrever um parágrafo sobre tal assunto, você pode me ajudar? Aí ele vai te sugerir uma escrita e aí você consegue deslanchar. Né? Às vezes você nem considera aquele parágrafo que ele escreveu, você até descarta. Mas só que ele te dá um caminho, né? Para correção de texto é maravilhoso, para adequação de tom também,
que a Andrea disse aí, né? Às vezes, Andrea, eu estou tomado no ódio, não com o cliente, né? Mas às vezes eu recebo uns e-mails que me irrita de um tanto, assim, só que aí você tem que responder rápido. Aqui que eu faço? Eu faço uma resposta, geralmente sai daquele jeito, né? Daquele jeito. Aí eu pego o e-mail original, mando a minha resposta e peço para me ajudar com uma resposta mais formal e polida. Geralmente melhora bastante. E é legal que, como ele vai aprendendo como você escreve, se você escreve e fornece muito texto para ele entende teu estilo. Então ele escreve um e-mail que você escreveria. Só que não foi você que escreveu, foi a IA baseado naquele pedido que você fez e baseado no pré-e-mail, né? Eu acabo usando bastante para isso. Luiz, você, essa questão aí é uma questão que eu acho muito importante também, que ela responder exatamente o que eu estava pensando, né? Igual você falou que você pediu para responder o e-mail. Ontem eu joguei lá que eu precisava responder um convite educadamente, recusando. E ela escreveu assim, direitinho, ela recusou com o que eu pensei, eu não consegui formalizar em palavras e ela formalizou. Você não acha que, como assim, as minhas ferramentas ficam no celular? E como a gente está dialogando o tempo todo com o telefone, você não acha que o telefone tem essa parte do algoritmo que está escutando o tempo todo e tá? O que você acha? Amanda, não queria estar em teoria da conspiração, mas eu acho que tudo é captado, viu? Porque, por exemplo, outro dia eu estava querendo comprar um colágeno tipo 2. Eu estava querendo comprar um colágeno tipo 2, e aí eu falei no telefone com alguém se sabia me indicar onde eu podia comprar, que não fosse tão caro e tal. Eu entrei no Instagram e imediatamente uma propaganda que apareceu para mim foi de colágeno tipo 2. Então eu tenho muita percepção de que a gente é as Alexa da vida, acho que capta tudo, viu? É tua filha, Renata? Sim. Muito linda. Ai, mas só que assim, a gente não tem muito o que fazer, porque a gente é o tempo inteiro, como que a gente vai fazer? Vai deixar o telefone no modo avião? E eu tenho minhas dúvidas se no modo avião ele não tá captando também, viu, gente? Você já viu os relatos da Alexa? Você já viu na internet o relato dela? Dela reproduzir coisas que você falou, não é? Tem umas coisas reproduzir de noite, diz que teve usuários que jogou fora por medo, né? De assim, a gente fica escutando ali ela, as minhas crianças conversa muito com ela. E aí elas perguntaram: a inteligência artificial vai dominar o mundo? Você sabe o que ela fez? Riu com risada de bruxa. Ai, que medo. Foi, nós quase caiu duro aqui nessa casa. Ai, gente. Não é que vai dominar, já dominou, né? Porque tudo tem IA, né, gente? Como que a gente recebe tudo que a gente... Tem muita coisa que a gente compra que eu fico pensando se a gente compraria mesmo ou se a gente é induzido a comprar. Filme, pessoal. Você entra na Netflix, ele coloca lá um filme para você. Será que você assistiria aqueles filmes lá mesmo? Eu fico pensando o tanto que nós somos manipulados, né? E aí, será que a IA não dominou já? E aí pensa, se você tem viés ideológico que pode ser colocado, ela pode determinar muito a forma que a gente vê o mundo sem perceber isso. Então, sim. Só a gente tem que pensar que esse domínio da IA, o problema não é nem a IA, o problema é as pessoas que se valem desse tipo de manipulação que a IA faz. As empresas que utilizam a IA para vender seus produtos, entendem? Que eu acho que assim, a gente fica preocupado com a questão do sistema, mas o problema não é o sistema, o problema é de quem programa o sistema. O que as pessoas querem com isso, né? E por isso que é importante a gente alfabetizar os nossos alunos para usar IA, para que eles também acreditem em tudo que ela diz. Porque, por exemplo, quando o aluno faz um trabalho acadêmico inteiro na IA e te entrega sem ler, ele literalmente está entregando para a IA um conhecimento que ele deveria ter dentro da cabeça dele. E aí, quando ele precisar usar esse conhecimento, a IA vai estar lá para ajudar? Eu contei para vocês que a vez que eu furei meu pneu, aqui em Uberaba, para ir para Rio Preto, a rodovia era horrorosa. Agora tem pedágio, agora tá boa, tá, gente? Mas ela era horrorosa. E eu perdi não sei quantos pneus.
Teve uma vez que eu chamei o guincho, né? Mas aí teve uma vez que eu precisei trocar o pneu. Eu nunca tinha trocado pneu na minha vida. Só que não tinha como. O celular não estava funcionando. O que eu tive que fazer? Eu lembro que eu tinha visto uma vez que meu pneu tinha furado em Rio Preto, eu levei no posto de gasolina. Aí eu pedi pro frentista me explicar como que ele trocava o pneu, para eu ter uma ideia de como funcionava. Aí eu peguei o manual do carro, porque o manual do carro explica como que você troca pneu. Ele te fala como que você faz. Porque não tinha acesso à internet, não tinha como eu ver um vídeo no YouTube. E aí eu troquei o pneu, usando o manual do carro e esse conhecimento que eu tinha tido. Se eu não tivesse pedido pro frentista me explicar, eu não sei se eu ia conseguir entender direito o que o manual do carro diz. Porque a linguagem do manual do carro não é para mim. É para quem trabalha com carro. Eu uso o carro. Eu não sou mecânico. Então, meu conhecimento é horrível em relação à questão de mecânica. E eu lembro que eu consegui trocar e falei, nossa, consegui, me deu uma felicidade tão grande, porque, gente, é um negócio, eu acho que trocar pneu é um negócio, não é que é complexo, é que exige um vigor da gente que é assustador, assim. Eu não sei se mulher consegue trocar pneu, viu, gente? Desculpa, não tô querendo ser misógino, não. Mas é um negócio, é muito, sabe, o pneu é pesado, o macaco é pesado, tudo é muito, sabe, é muito brutamonte, assim, o negócio. Né? Você já trocou, Tamires? Já? Parabéns, viu? Porque o negócio que é complicado. Parabéns, Deus, que Deus me livre. Mas aí eu tive que trocar mais de uma vez depois. Essa foi a primeira, aí depois que eu troquei a primeira, gente, as outras foram café no bule. Né, depois que eu aprendi. Mas eu achei muito. Aí eu fiquei pensando, né? Pensa essa geração que está se formando. Na biologia, ainda, não é tão complicado. Agora, pensa alguém, por exemplo, da área de saúde, que precisa saber as coisas para dar os laudos. Né? Então, você vai olhar, por exemplo, uma célula lá de Papa Nicolau, e aí, conforme a alteração celular, você identifica se a mulher está com câncer, pode ou não estar com câncer de colo de útero. Isso, IA não vai te dizer. Você tem que olhar para a lâmina e saber identificar. Se você não aprender a fazer isso, você não vai conseguir fazer essa identificação. Agora, imagina um biomédico sendo contratado para dar laudo desse tipo de exame. Ou um patologista, um médico patologista. Porque parece que está desse jeito, viu, gente? Esses residentes estão jogando ChatGPT sintoma para poder fazer o tratamento. A coisa está bem assustadora. Eu não sei se eu comentei com vocês, o meu cardiologista, ele falou para mim assim que ele está preocupado quando ele precisar dos médicos. Porque os residentes estão super complexos. É difícil um residente que tem um real envolvimento. Que ele fica com o celular o tempo inteiro, inclusive em áreas que não deveria. Vocês imaginam o celular que todo contaminado, porque a pessoa vai no banheiro, vai não sei aonde, passa no hospital com contato de tudo quanto é agente infeccioso. Né? Então, o celular leva esses agentes, pega os agentes, aí esse médico vai, aí ele vai almoçar com aquele jaleco lá dele, que ele acha lindo, né? Sai para comer, contamina todo lugar que ele vai saber quem teve contato, né? Agora, você imagina a questão de celular, que o celular já é porco, tá? O celular é uma das coisas mais nojentas que tem, viu? A gente não deveria nem levar ele para a mesa, viu? Mas, beleza, a gente leva, né? Faz parte. Ai, pessoal, mas é isso. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma colocação, pessoal? Eu vou mudar a data lá do Fórum 3, tá? A gente tem que ver o que passou errado. Eu vou olhar tudo lá para ver se teve alguma coisa lá que eu deixei passar. Cara, eu acho que está faltando essa informação lá, porque algum tutor me falou sobre isso no PCC. Mas, basicamente, vocês podem fazer de 3 a 6 pessoas a PCC. Aí, a sugestão é que vocês tentem fazer em pelo menos trios. Se não for possível, eu orientei os tutores a aceitar duplas ou individual, tá? Mas, na medida do possível, se vocês puderem fazer em trios, pelo menos, porque é um produto que dá trabalho para fazer, viu, gente? Eu sei que às vezes você tem engajamento muito bom com uma dupla, consegue virar, que eu já tive aluno, por exemplo, que fez um vídeo inteiro, uma dupla só. Já aconteceu isso. Mas eu falei para os tutores que o ideal é de 3 a 6, mas se não for possível, pode fazer individual ou dupla, tá? Não tem problema, não. É mais pela questão do trabalho que dá para fazer mesmo, tá, cara? Mas eu já falei isso para os tutores. Mas eu vou reforçar com eles. Pode falar, Gabriela. Professor, boa noite. Em relação ao PCC, eu fiquei com uma dúvida, assim. Eu estava em dúvida em escolher o Instagram
e um blog educativo. Porém, o blog foi falado que era para ver com quem já tivesse um conhecimento. E o Instagram, como eu não tenho muito conhecimento, a última vez que eu tive um blog faz muito tempo, que era moda, né? E então, assim, pelo Instagram é uma rede mais acessível para mim. Só que eu fiquei em dúvida com uma questão. Vai ser publicado no meu Instagram pessoal? Eu tenho que fazer Você vai precisar criar um. Ah, Mas você precisa entendi. criar um. É que aí você vai ter que ter um e-mail à parte, né, para fazer. Igual esses Instagrams que são de, sabe, de faculdade e tal, que alguém administra, mas não usa e-mail pessoal. Sei. Aí a gente, então, tem que fazer um Instagram. E como que você vai captar o engajamento? A gente tem que ir tirando print dessas informações e depois publicar, te enviar? Como que Na funciona? verdade, vocês vão colocar só o link do produto, e aí depois os tutores vão dar uma olhada. Eu também vou dar uma fuçada, tá, gente? Que eu adoro ver essas coisas. Para ver questão de engajamento, interatividade. E aí é interessante que vocês interajam entre si, tá? Que ao postar o link, todo mundo vai ter acesso. Então, tipo, fazer comentário, né? Esse tipo de situação. O Instagram eu acho que é uma ótima ferramenta, viu, gente? Porque o Instagram é muito utilizado, ele tem uma. Tem uma coisa no Instagram que eu acho bacana, é que ele tem uns filtros que ele impede, por exemplo, alguns abusos, né? Tem hora que é um pouco demais, mas assim, a chance de ter alguma coisa muito errada no Instagram é muito menor, por exemplo, que no Facebook, que o filtro é menos rígido. E eu não vou nem falar do X, tá, gente? Porque o X não tem filtro. O X, na verdade, eu acho que ele é um perigo para criança, viu? É perigosíssimo, assim. Aliás, o nome X está correto. Porque o que tem de pornografia naquilo, vou falar um negócio para vocês, sabe? Mas, assim, cada rede social tem tem seu impacto, né? Eu até cheguei a orientar um trabalho que o menino usou, na época era Twitter ainda, né? Que ele usou para fazer divulgação científica. Foi bem legal o engajamento, sabe? Só que hoje em dia eu não recomendo mais, não. Que eu acho que tá meio. De vez em quando a gente acaba querendo que o pessoal compartilhe os links, você só vai acessar a informação lá no X. Aí eu entro no X só para ver essas coisas. Mas geralmente eu me decepciono e eu fico assim, meu Deus do céu, por que eu entrei nesse submundo? Porque me passa essa sensação de submundo, sabe? O X. Muito, muito assustador, assim, credo. Bom, pessoal, mais alguma questão? Eu estou com uma questãozinha no plano de aula sobre as habilidades. Eu posso escolher uma só, ou se ele entrar em artes, como que eu faço? Eu escolho uma só? Ou Pode escolher não? uma só, Amanda. E aí você faz as Tá. propostas em cima daquela, que eu acho que é mais fácil. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, eu vou parar a gravação então. Vocês estão vendo como que essa disciplina é divertida? Gente, eu tô